Vem comigo nesse passo a passo. Escolhi a cor do meu zíper, troquei o meu pé calcador para pé de zíper com furo central, peguei o meu zíper trator, lado direito da cremalheira, em contato com o lado direito do meu tecido externo, sobrepus, peguei o meu forro, lado direito do forro sobre o lado do avesso do zíper. Essa sempre será a nossa regrinha para costura luva quando nós tivermos esse tipo de aplicação. Retrocesso no começo, costurinha bem pertinho da cremalheira, retrocesso no final. Olha que linda! Desvira, vinca com o dedinho os seus materiais para ficar bem achatadinho. Hora de passar a costura de pesponto. A costura de pesponto tem ponto número 5, meio pezinho de máquina, retrocesso no começo e fim. Olha a costurinha perfeita, a gente repete do outro lado. Direito do zíper, borda com o seu material externo. Coloca o seu forro pelo lado do direito sobre o lado do avesso. Junta tudo, olha aí, esse é nosso sanduíche. Leva pra máquina e novamente, costurinha para fechamento, bem próxima da cremalheira. Começa com retrocesso no começo, fecha com ponto número 4 e a gente finaliza com retrocesso no final. Vem segurando tudo firmezinho para que tudo fique bem alinhadinho e não saia do lugar durante a costura. Novamente, você desvira. Olha que coisa linda! Desvira, vinca com o dedinho. Hora de passar aquela costurinha de retrocesso. Aquela costurinha de acabamento. Retrocesso no começo, meio pezinho de máquina ou 2, 3 milímetros, se você preferir isso em medidas. Retrocesso no final. Voilá, lindo! Hora de alinhar o zíper, a dica é, alinhe o corpo do seu material, esquece o zíper. Tá alinhadinho? Aí sim, puxa o zíper pra cima, alinha, corta o excesso, deixa os dois rentes, é hora de encaixar o cursor. Encaixa de um lado, encaixa de outro. Dentro da máquina, quando você notar que eles estão alinhados, é só empurrar simultaneamente os dois lados de uma vez. Pronto, eles vão entrar ajustadinhos e seu zíper foi colocado com perfeição. Hora de fechar o forro que a gente deixou aberto para poder fazer a cesariana de desvire. Perceberam aonde eu deixei essa cesariana para desvirar? Ah, legal, né? Então, a gente vai colocar direito com direito e com uma margem de 1/4 de polegadas de costura. Começo com retrocesso. 5 centímetros à frente, eu viro a 45 graus e passo uma costurinha com retrocesso para arremate. Deixo uma abertura suficiente para desvirar a minha peça e vou começar, dessa vez, com os 45 graus. Chegou na minha margem de 1/4, desviro, alinho e aí passo uma costurinha reta até o final, com retrocesso também. Pronto, a gente tem aí a nossa cesariana. Essa é a dica, 45 graus a gente tem todo esse espaço para ir esgarçando ou até mesmo rasgar e preservando esse ponto. O ponto de 1/4 de polegadas da nossa costura, para ela não fragilizar e não ficar parecendo a costura depois. Hora de alinhar, tá tudo solto. Agora, a gente vai prender todo mundo junto, forro e tecido de fora. É só vir alinhando, ó. Pega a lateral, desvia o cursor, ajeita ali, ó, centraliza. Com o molde cortado certinho no mesmo tamanho, é só alinhar as bordas do material, ele já automaticamente se encaixa. Coloca ali uma linguetinha, nesse tipo de estojo palito, é super útil pra gente ter um apoio para poder abrir e fechar o estojo. Alinhou todo mundo, passa uma costurinha no começo e no final, bem com cuidado, tá? Porque esse zíper trator, ele tem uma cremalheira plástica, ele pode quebrar a sua agulha. Então, vai bem devagarzinho, com retrocesso no começo e no final, fecha com ponto 4. Pronto, a nossa junção já tá começando. Hora de repetir o processo igualmente do outro lado. Encaixa sua linguetinha no meio, coloca ali bem no centro da cremalheira do zíper, alinha todas as bordas do material, entre forro e tecido externo. Tá vendo que eu deixei uma marquinha ali de meio? A gente alinha bem direitinho, olha lá, com a cremalheira do zíper. Leva pra máquina e, novamente, faz um retrocesso para segurar essa costura no começo, passa bem devagarzinho sobre o zíper e retrocesso no final. Pronto! Agora é a hora de alinhar e fechar as caixas de leite simultaneamente, juntas as 4 do tecido externo e do tecido interno. Então, puxa a caixa de leite, alinha,
no tecido externo e vai repetir o processo com a caixa de leite do forro. Tá vendo como fica? Exatamente assim. A gente vai fazer um sanduíche das duas e costurar as duas simultaneamente com a margem de costura de 1/4 de polegadas, assim como eu fiz. A gente repete o processo nos quatro lados, tá? Obviamente, com uma peça maior, você tem mais espaço para colocar o dedinho, para poder puxar, para poder ajustar. Num estojo palito tão pequenininho, vai com carinho, vai com calma. Não tenha medo de manipular o material. Puxa daqui, puxa de lá, ajeita o forro, ajeita o tecido externo, mas vai encaixando que tudo se encaixa com perfeição. Olha só, alinha, alinhou as bordas, alinhou a pontinha, leva para a máquina e passa aquela costurinha com a margem de costura de 1/4 de polegadas. Pronto! Um lado nós já fizemos, agora a gente precisa repetir exatamente igual das outras duas caixas de leite que ainda estão presentes no outro lado dessa peça. Então, é só seguir a professora. Repete o processo e aí é só ir fechando. Esse tipo de forro, pessoal, é um forro em que a parte interna, o forro, ele tá 100% preso na peça. Quando você estiver manipulando a peça, né, colocando os seus itens dentro, removendo os seus itens dentro durante o uso desse tipo de estojo, com esse tipo de fechamento de forro, quando você puxar, o forro não vem junto, o forro não estará solto. Então, é um forro embutido, porém, que também está preso. Então, você pode manipular essa peça que nem o tecido externo, nem o tecido de forro vão sair do lugar. Então, ó, continuo fechando, puxei ali, ó, a caixa de leite do tecido externo. Vou até usar uma presilha para me ajudar a manter tudo no lugar. Puxo o tecidinho de forro igual, alinho, levo para a máquina e faço o meu último fechamento de caixa de leite. Prontinho, agora é só desvirar a nossa peça com muito cuidado. Aqueles 45 graus é para esse momento, para ele ir esgarçando, se necessário, até que chegue naquela costurinha de 1/4 de polegadas, que é o que a gente precisa preservar no nosso trabalho. A gente não quer aquela costurinha fragilizada. Pronto, desvirou. Hora de fecharmos a nossa cesariana. Pode ser com ponto invisível à mão, pode ser a máquina. Eu prefiro numa peça simples e barata, que eu preciso produzir várias no mesmo dia, um acabamento mais simples, porém, com tanta qualidade quanto se fosse uma costura. Eu uso cola instantânea para couro e tecido sintético, muito comum e muito fácil de achar em qualquer loja de artesanato. Então, a gente vem, faz uma primeira dobrinha, passa a cola e sobrepõe, como se fosse uma costurinha mesmo, olha lá. Super simples, fica muito fixa, muito presa, não fragiliza o tecido sintético em momento algum, ela é própria para ele, na verdade. E aí, a gente tem ali um fechamento que não vai abrir nunca, tanto quanto seria se tivesse costurada. Olha lá, super simples, rápida, fácil, barata de fazer e produtiva. Fica aí a minha dica, tá? Hora de desvirar a peça, voilá! Ah, já tá com o dedo no coração? Comenta aqui, você que é da minha turma arteira linda, se esse conteúdo foi útil para você, se você gostou dessas dicas, se você curtiu o meu jeitinho de fazer, já salva para você assistir, ver e rever quantas vezes você quiser esse meu conteúdo. E óbvio, me segue para mais dicas, me segue para muito mais passo a passo, vem ficar pertinho de mim. Olha só o resultado, se liga nesse forro maravilhoso. Termina de ajustar ali com os dedinhos o seu tecido sintético, vem vincando para pegar o formatinho retangular certinho do seu estojinho palito. Última dica, o tecido externo Pati Bueno de monstrinhos é um Prada, forro é Bagum Pati Bueno também. Tá vendo que ele tem sentido? Os monstrinhos estão todos numa direção, o cursor também tem que estar. Então, presta atenção nessa dica final também. Espero que vocês tenham curtido. Um beijo, obrigada a todos.